que ele visa a desburocratização, então ele não quer ter muita burocracia para que a pessoa tenha acesso a esse dinheiro. Ok. Nós já estamos fazendo esse trabalho já de divulgação, né, Márcio? Márcio, seu som está fechado. Edson, depois eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, deixa o Márcio falar. Fala, Márcio. Olha, o Cine Varejista está providenciando essa divulgação. Nós estamos aguardando, era exatamente a sanção do presidente da República para saber o que vai valer e o que não vai valer, né? Porque isto foi aprovado nesta semana e ainda faltava uma regulamentação de um determinado órgão, que eu não me lembro o nome agora, determinado órgão da Receita Federal, vinculado aí ao Ministério da Economia. Esse ainda faria uma regulamentação, e é isso que está faltando para a gente poder divulgar, porque senão não sabemos nada além do que está ali naquela informação feita pela Receita Federal aos contadores, exatamente das empresas optantes do Simples, porque além de pequena tem que ser optante do Simples. Tá bom. E eu mesmo já recebi isso aí da minha empresa lá em São Paulo, já recebi também, mas ainda não há condições de levar isso ao banco, porque os bancos ainda não estão liberados para pagá-la, para fazer o empréstimo. A Lurdinha pediu a palavra aí, gente. Cadê a Lurdinha? Só esclarecendo, a sanção do presidente aconteceu... Pode falar, deputado. A sanção do presidente aconteceu dia 27, e eu estou aqui com um comunicado que dia 8... Eu vou verificar aqui, mas eu já tenho um comunicado que já está sendo operado o Pronamp, tá? Então, assim, eu vou inclusive passar para o presidente Edson de Castro aqui agora, e ele pode compartilhar com vocês o documento, tá? Perfeito. Quem pediu a palavra aí primeiro foi quem? A Lurdinha? Foi, tudo bom, Edson? Tudo bem, querida? Pode falar. Tudo bem. Então, realmente eu acho que já está sancionado, inclusive já está sendo operacionalizado pela Caixa, né? Até onde a gente está sabendo que a gente é cliente da Caixa. Agora, a Caixa, eu não sei se algum entrave que está acontecendo, que ela fala o seguinte, que 80% desses recursos são para as pequeno mesmo empresa, não são para as empresas de médio porte, como nós somos, né? Microempresas. Aí eu não sei, eu acho que isso não está na lei, eu acho que é alguma coisa que está acontecendo dentro das normativas lá da Caixa Econômica, mas faturamento até 360 mil por ano, né? Então não engloba mais, não pega mais a gente. Quer falar, doutora Paula? Não, o Pronamp ele pega micro e pequena empresa. O faturamento da pequena empresa é até 4 milhões, se eu não me engano, se não teve uma atualização em relação a isso. 4.800. 4.800, né? Então, assim, realmente, acima disso, o programa não pega. Então, é para pequena e microempresa. Mais que, vamos dizer assim, a média empresa, a empresa SA ela, na realidade, é um outro programa que esse hoje eu não estaria sabendo falar para vocês. Não, mas a gente está falando de faturamento até 4.800 mesmo. A gente está falando disso. Eu estou falando que a Caixa que está colocando esse entrave, que primeiro 80% desse recurso vai para empresas de até 360 mil anual, entendeu? O restante, os 20%... Aí que será essa... Olha, eu tive uma reunião exatamente um dia depois da sanção do presidente ao auxílio Pronamp, e do qual até o presidente Edson de Castro, secretaria da Economia aqui do Distrito Federal, tivemos, e com outros participantes, presidente do Sind Varejista, Fê Comércio. Eu me coloco inteiramente à disposição, e vocês podem organizar, colocar esses casos todos que eu levo pessoalmente lá para a Caixa Econômica Federal para verificar e até dar vamos dizer assim, uma satisfação para nós, porque não foi isso que eles prometeram. Tá? Então, isso aí eu coloco inteiramente à disposição. Inclusive, o que prevê a lei é exatamente a facilidade, não ter burocracia.
E é isso que nós estamos acreditando que vem acontecer. Então, qualquer dificuldade, qualquer exigência a mais do que seja colocado exatamente de 2019, eu me coloco inteira à disposição para que vocês possam anotar esse nome dessas empresas, o caso, e eu levo pessoalmente para a Superintendência Federal. Eu levo lá no seu gabinete e te entrego em mãos, deputada. É só o pessoal aí reunir, o Márcio fazer para a gente fazer. Deputada, teu som está desligado, eu preciso que a senhora ligue. Agora, não, o som dela está falando direitinho. Não, da Júlia. Que deve estar. Da Júlia. Agora vamos falar para a Júlia. Cadê a Júlia? Júlia? Vamos falar, Júlia, um pouquinho. Eu estou aqui na sessão também. Eu estou acompanhando com vocês, mas eu estou aqui na sessão e agora eu estou até numa discussão aqui. Então, vamos combinar que a próxima nós vamos fazer meia-noite. Não vai ter problema. Porque durante a tarde é complicado, né? Se alguém puder ir falando agora na minha frente, só para eu encerrar essa discussão que eu estou aqui. Tá, assim que a senhora tiver disponibilidade, a senhora volta, que eu gostaria de direcionar também uma questão. Falar também que o subsecretário Márcio também está participando, Márcio Faria. Machado, não falar. E também a Fabiana, ela está por aí, a Fabiana de Lúcia? Não, ainda não está. Presidente Edson, estou representando a doutora Fabiana, secretária de Empreendedorismo. Então, ótimo, Márcio. Bom, tanto para o Márcio, para a Fabiana, quanto para a doutora Júlia, que é local, é só um assunto que hoje a gente tem visto aí. Só a gente vamos desligar os microfones aí, senão a gente não consegue passar, não. Tem gente com o microfone ligado aí. Olha bem, só para o Distrito Federal, na realidade, nós temos um problema muito sério com, principalmente vocês que são mulheres que estão aí. São os vestiários, que não podem trocar, né? Provadores, né, nas lojas. Então, quer dizer, as lojas não estão vendendo nada, somente roupa de mulher, porque tem que experimentar. E existe uma técnica para isso que não tem como infecção. Quem vai explicar isso é a Cristiane para vocês. E o governo do Distrito Federal foi o único que proibiu esses provadores. Os outros estados não. E isso está prejudicando muito esse mercado. E aí ver aí o que a gente pode fazer em relação a isso para ajudar as lojas, principalmente as de shopping. Porque as lojas de rua, eles estão fazendo o que querem. Eles estão experimentando, eles não estão seguindo nada, mas os de shopping estão sendo fiscalizados e sendo multados. Cristiane, você pode falar para as deputadas aí? Boa tarde, muito obrigado aqui por ter me aberto esse espaço, Edson. Na verdade, é isso mesmo, a proibição de fechamento dos nossos provadores somente nos shoppings. Não teve esse normativo para as ruas, né? E a gente não tá entendendo por quê. Se toda a asepsia necessária, eu acho que deveria ter uma fiscalização se realmente está se usando álcool em gel, como é que está sendo essa asepsia, e não só simplesmente falar, não pode usar o provador, porque aí é melhor que a gente não abra. É igual, eu até comentei, é igual você ir para o restaurante e não poder ter o prato, né? Porque é inviável. Para o nosso mercado, que é moda, é inviável eu não poder usar o provador. Ninguém compra uma roupa sem provar, entendeu? E eu queria a ajuda de vocês. Por que a gente não pode abrir esses provadores nos shoppings? Por que isso aconteceu para os shoppings e não... E é isso que o Edson falou. É uma normativa só de Brasília. Não teve isso nos outros shoppings. Cristiane, é isso. Vamos ver, nós temos aí o Paulo, que é da Bahia, e temos do Piauí. Vocês querem... Isso acontece lá na Bahia, Paulo? Liga o som, Paulo. Liga aí, desliga aí o microfone. Na Bahia, nós continuamos com dificuldade em entrar em funcionamento, mas o que está sendo planejado é realmente não permitir fazer prova de uso nem de sapato, nem roupa de sapato, nem roupa em geral.
realmente é muito preocupante, porque o comércio exposto a o consumidor adquirir o produto, levar para sua residência e dizer que não gostou, ou até, lamentavelmente, fazer uso do mesmo e no dia seguinte querer devolver, aí o PROCON cair em cima de nós empresários. É muito preocupante, mas quando voltar a funcionar aqui em Salvador, o que está previsto é algo semelhante como aí em Brasília, mas para todo o comércio, não é só shopping, não. E do Piauí, tem alguém aí do Piauí que gostaria de falar? Cadê o Telúrio? Telúrio. Tertúlio. Edson, eu sou de Brasília, mas eu gostaria, tá? Sim, só um segundinho. Eu acho que essa pergunta, presidente, ela deve ser dirigida especialmente para agora o Márcio, que está representando a secretária, porque é um assunto interno. Eu acho que... Então, para os dois deputados, tanto para a Júlia Lucia quanto para o Márcio, né, que seria para a Júlia. Foi feito para os dois. Uhum. Mas é uma coisa que a gente está só comentando, que também as dificuldades que eles estão tendo com as lojas, que eu acho que uma das reuniões aqui foi mesmo para poder passar. E a Paula Belmonte, como é uma mulher, e sabe o que é isso também, tem que experimentar mesmo a roupa, então, né, eu acho que cabe isso aí a todas as mulheres que estão aqui presentes, né? Posso, rapidamente, antes do secretário Márcio falar, que é um secretário que eu tenho uma admiração muito grande, ele tem uma consciência muito grande em relação a exatamente assim, e tem a sensibilidade do empreendedor, e trazendo um pouco mais a questão do lojista do shopping. Hoje eu não sei como que está sendo a política, mas é algo que eu me coloco à disposição, não sei qual seria como eu poderia auxiliar, mas me coloco à disposição em auxiliar, em relação, inclusive, aos aluguéis, porque é um impacto de uma venda, porque eu sei que as lojas de shopping, ela tem uma parte que se paga aluguel, a questão do faturamento. E existe exatamente isso. Quando a praça de alimentação não está ativada, as pessoas não vão ao shopping. Quando você não pode provar, as pessoas não vão ao shopping. Então, como que está sendo esse procedimento e essa negociação? Porque nós não podemos penalizar a quem está gerando emprego, né? Então, assim, nós precisamos fazer com que essa conta, e que é uma conta cara para todos, ela seja pelo menos dividida, né? Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade para verificar isso. E em relação às roupas, eu não sei qual é o posicionamento do presidente e também não conheço o protocolo que vai ser, mas eu estou aqui quando ouvi toda essa preocupação de vocês, eu vejo que a mesma preocupação que você tem de sentar em um salão de beleza, colocar um álcool em gel, a mesma procuração. Então, assim, eu vejo que é algo que pode facilitar e não atrapalhar, né? Eu acredito que quanto mais o Estado intervir na sociedade, é algo que muitas das vezes atrapalha do que facilita. E a gente precisa, nesse momento, realmente incrementar a economia, principalmente aqui em Brasília, que nós tivemos um número de arrecadação bem abaixo do que estávamos esperando, né? Doutora Lucy? Júlia Lucy? Quer falar alguma coisa, Júlia? Júlia? Olá. Quer falar alguma coisa a respeito disso? Olha, presidente, eu confesso que eu estou aqui na votação e aí eu preciso ficar ligada no que está acontecendo aqui, porque na Câmara as coisas são assim, né? A gente não pode descuidar nem um pouco. Mas nós estamos aqui favoráveis ao lado do governo, nas medidas que o governador está encaminhando para fazer essa ajuda tão necessária agora para o nosso setor produtivo. Infelizmente, ainda não houve um acordo para colocar o Procrédito e o Refis em votação, mas a gente já se colocou favorável a esses dois projetos, porque a gente precisa dar condições para que o Estado tenha mais dinheiro em caixa para poder ajudar quem mais precisa. Infelizmente, os empréstimos oferecidos pelo BRB ainda são muito pouco alcançáveis. Eu recebo muitas reclamações nesse sentido, porque boa parte das empresas não consegue ter fiador, não consegue ter nenhum item para dar em garantia, e o BRB exige isso, assim como também crédito que está disponível na Secretaria do Trabalho também exige fiador. É por isso que a gente precisa muito aprovar o mais rápido possível o Procred. A gente aqui, no âmbito do Distrito Federal, nós somos muito dependentes do governo federal no que tange a legislação trabalhista, porque o direito trabalhista é de competência privativa da União, né? Então, assim,
tudo que a gente pensa em fazer, a gente acaba esbarrando nessa limitação de competência. Então, o que nós conseguimos fazer aqui é realmente trabalhar para apoiar o governo em qualquer proposta de redução de tributo, que nesse momento ele está sem condições de fazer, ele não conseguiu encaminhar, ou então de ajuda para determinados setores, que é o que a gente está fazendo aqui para algumas categorias em específico. Mas até nesse momento o governo não encaminhou nenhuma proposta para ajudar lojistas, enfim, eu acho que a gente pode pensar numa proposta específica para o setor. Sim, deputada, Ok, uma doutora. das Muito questões que a obrigado. gente tem debatido muito com relação a esse assunto é exatamente o que a Câmara Legislativa do Distrito Federal pode fazer em prol da economia do Distrito Federal, especialmente quando a gente tem essa situação que está sendo exigido que os testes de Covid sejam feitos de 15 em 15 dias. E nós temos encontrado dificuldades em realizar esses exames. Então, há algum movimento da Câmara Legislativa nesse sentido de fornecer com mais agilidade esses testes para os comerciantes, ou mesmo que esses testes sejam feitos uma periodicidade maior, talvez de 30 a 30 dias, enfim, algo nesse sentido? Eu não sei se... Olha, a Câmara, eu sempre me posiciono contra essa determinação de que o comerciante arque com esse custo, porque na realidade isso é uma despesa de saúde pública e, portanto, quem tem que arcar é o Estado, né? E eu já venho falando isso sempre aqui, inclusive em relação ao governador. Quem está acompanhando meu trabalho vê que eu já me posiciono favorável à reabertura do comércio, já tem um mês já, porque eu acredito que não tem como a gente ficar mais nessa inatividade, não dá mais para perder emprego. A gente já teve uma perda aí de mais de 40 mil vagas de emprego do mês passado para cá. Nós temos empresas que fecharam, não vão reabrir mais isso. Muitos empresários entram em contato comigo, desesperados, falando sobre isso. E graças à nossa pressão e parceria com o governador, a gente está conseguindo ter algumas previsões de reabertura, como é o caso de bar e restaurante, como é o caso de salões de beleza também. Mas a gente está sempre frisando que colocar no protocolo de reabertura que a realização desses testes deve ficar a cargo dos empresários é injusto e simplesmente inexequível, porque o empresário não tem dinheiro para poder comprar o teste, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui é remanejando as nossas emendas para a Secretaria de Saúde. Eu mesmo já remanejei mais de 4 milhões para que a Secretaria de Saúde tenha orçamento para poder adquirir esses testes. Então, nosso encaminhamento é nesse sentido. Muito bem, deputado. Eu aproveito o gancho, presidente, só para poder citar um pouquinho a deputada Paula Belmonte, exatamente nesse assunto, com relação aos testes. O governo federal não tinha se proposto também a fornecer esses testes para os estados, para que a população, de uma forma geral, seja testada, e aí vai também o próprio empregado possa ter a tranquilidade de retornar ao seu posto de trabalho. Porque muitas das vezes o que a gente está sentindo é que o público em geral não está indo aos shoppings ou ao comércio exatamente com medo de ser contaminado nesses locais. E o lojista, principalmente, não tem condições de pagar 130, que foi o mais barato que nós conseguimos hoje, através de um convênio do Sindicato Varejista, para poder o patrão pagar isso, de 15 em 15 dias. Essa lei está muito confusa, tanto a deputada Júlia, essa deve ser do Distrito Federal, né? Então está confusa, de 15 em 15 dias. Os outros estados aí não está sendo assim de 15 em 15 dias. Então, o que nós, hoje, lojistas, precisamos é o seguinte: se a pessoa chega, a gente testa, está com febre, volta para casa, vai correr atrás, né? Agora, se a gente tiver de fazer isso aí, vai fechar muita loja, infelizmente. É bom deixar claro que todas as determinações que estão sendo feitas nos estados e aqui no Distrito Federal, elas estão sob domínio do próprio governador. Exatamente. Tá? Então, isso é bom deixar claro para que a gente não coloque responsabilidade de quem não foi tirada a responsabilidade. Isso é bom deixar claro. Então, realmente, essa lei que obriga os empresários a fazer essa aplicação é algo que eu não acho certo. Inclusive, também não concordo com uma multa de R$2.000 porque você não está usando uma máscara. Não está multando ninguém? Eu conheço uma pessoa que já foi multada. Também. Secretário. Eu posso só fazer uma parte? Nós vamos votar agora o Procred aqui na Câmara. Quem quiser acompanhar aqui no Instagram, a gente está mostrando. Procred agora.
E então, assim, é importante isso. Aí, em relação a essa situação, eu realmente vejo, assim, a questão dos testes de âmbito federal. Na época do ministro Mandetta, é importante as pessoas, eu me coloco também à disposição aqui, eu sou a única parlamentar do Distrito Federal que faz parte da comissão externa a toda... No primeiro momento, a gente estava falando sobre combate ao coronavírus, agora mudou o nome exatamente porque nós já estamos, assim, na pandemia em si, né? E lá nós já tivemos tanto o ex-ministro Mandetta, o ministro Nelson e o ministro agora interino, general Pazuello. Ele esteve lá segunda-feira, se eu não me engano, se foi segunda ou terça-feira na comissão. E na época do ministro Mandetta, ele tinha comprado, sim, 10 milhões de testes e tudo, só que hoje foi disponibilizado, eu não sei se eu estou falando dos números corretos, mas realmente foi disponibilizado, chegaram esses testes, a gente chegou a comprar, ele já disponibilizou esses testes para os estados, eu posso até verificar aqui, porque eu recebo sempre essas informações de tudo que foi destinado aos governos e aos estados e tudo, eu posso verificar aqui para vocês, e já foi disponibilizado sim para os estados. Agora, cabe ao estado a fazer o gerenciamento desses testes. É suficiente? Não é suficiente. Se as pessoas estão acompanhando toda essa questão da pandemia, em todos os países, inclusive os países que hoje têm uma economia sólida, estão com problemas de testes. Então, assim, é algo que realmente... Porque o teste, como foi falado aqui, ele faz hoje, daqui 15 dias você tem que fazer de novo. Então, é algo assim que não tem término. Né? Então, é algo que... E não tem os testes suficientes também. E tem um outro ponto que é a qualidade desse teste, porque tem muito teste que dá falso positivo, falso negativo, então é algo que a gente precisa ficar atento. Eu penso que nós precisamos não valorizar o pânico social. Eu acredito que a pandemia é algo sério, a pandemia precisamos sim ter esse cuidado, esse distanciamento social, e esse distanciamento social significa 1,5 metro, não quilômetros de distância. E não muitos metros de distância, nós precisamos sim ter cuidado com as gotículas que nós soltamos na nossa boca, porque através dessas gotículas que é transmitido a doença, mas nós precisamos ter também a consciência de que o Brasil, de alguma maneira, ele está tendo uma política boa. Por quê? Porque nós temos 44 mil mortes, é muito sério. Eu sou uma pessoa que as pessoas que me conhecem sabem que eu já tive uma perda de uma pessoa bem próxima a mim, e sei o tanto que é dor, e somos solidários a toda essa dor, mas se nós olharmos esses 44 mil para o número de habitantes, nós estamos lá em 20 e poucos lugares. Então, nós estamos, de alguma maneira, menos... a pandemia ela não cresceu como se esperava. Quantas Itálias nós temos dentro do Brasil? Quantas Espanhas nós temos dentro do Brasil? Eu tenho amigas na Europa, praticamente em todos os países, e essa semana eu estava conversando com uma amiga minha que mora na Espanha. A Espanha, ela entrou exatamente dia 15 de março na quarentena. E hoje, praticamente, toda a Espanha já está liberada. E ela disse para mim o seguinte, nos primeiros 15 dias começou realmente a entrar, e eles já estavam com a doença lá, quer dizer, não vou falar nenhuma crítica, é uma observação que quem já tinha conversado comigo sabe. Eu vejo que nós entramos numa entrada de quarentena antecipada. Antecipada por quê? Porque agora nós estamos precisando ter talvez um fôlego maior, não estamos tendo, e aí nós temos que abrir da maneira que tem. Mas é a situação, então vamos resolver essa situação. Agora, nós precisamos ter coragem e trazer essa segurança para as pessoas também. Dizer que hoje, se vocês, o seu Matias, estou vendo aqui, o seu Matias é uma pessoa que emprega lá 3 mil pessoas, ele sabe que muitos dos funcionários dele não tiveram coronavírus, mas tiveram dengue. Então, é algo que nós precisamos entender que nós não podemos, assim, é importante manter a segurança, mas é importante dizer também que o Brasil não é o que estão plantando que seja nessa questão da doença. Brasília, graças a Deus, ela teve uma política, sim, em relação ao combate. Nós temos a incidência do sol. Hoje tem uma correlação total com a vitamina D. Todas as pessoas que morreram de coronavírus foram testadas, estavam com deficiência de vitamina D. Então, é algo que o Brasil ele já é abençoado por Deus por esse sol. Então,
é nesse sentido que eu penso que nós temos que realmente nos unir e fazer pressão para que o comércio se restabeleça, porque muitas pessoas não estão morrendo de Covid-19, mas estão morrendo de depressão, estão morrendo de desnutrição, estão morrendo com outras situações da qual, quando nós formos olhar, nós perdemos não só 44 mil. Hoje nós já temos quase 600 mil mortes no Brasil, com outras situações. Presidente Edson, Márcio Faria Júnior, secretário executivo da Secretaria de Empreendedorismo. Márcio, só um minuto, eu vou colocar a Janine para poder falar, porque aí deve ser coisa também da sua área, que aí você já responde. Janine Brito, está por aí? Sim, estou aqui. Pode falar, Janine. O Márcio está aí, pode puxar a orelha dele. Oi, Márcio. Olá, deputada Paula, boa tarde a todos. Eu tinha levantado a mão quando a gente estava naquela discussão sobre os provadores, né? Sobre a questão de provar roupas. Então, eu vou falar rapidamente, que já até avançamos aí na conversa, eu estou acompanhando aqui atentamente a luta aí da deputada Júlia também, e era só para falar naquele quesito dos provadores, que é importante que a gente entenda, Márcio, que sacrificou demais as boutiques, as empresas que vendem roupas, porque nós, como consumidoras, ficamos numa situação muito difícil, porque você quer comprar um determinado produto de vestuário e você quer aquele produto. Você não quer outro produto naquela loja, você quer aquele produto. Então, fala, mas você pode trocar. Você vai experimentar em casa e depois você pode trocar. Mas, sim, você não quer outro produto naquela loja. Então, você não vai pagar, por exemplo, como eu estive aí numa loja, o produto custava R$1.000. Então, eu não vou pagar R$1.000 numa roupa que depois, se ela não servir ou me vestir mal, eu vou ficar com um crédito de R$1.000 naquela loja para trocar por outra coisa. Sendo que a roupa tem como ser esterilizada após a prova. Ela tem como ser esterilizada, que é através do ferro de passar roupa ou através da roupa passar por aquele vapor. E se ela ficar um tempo aguardando, me parece que depois de 6 horas, o vírus não permanece mais em tecido nenhum, ainda que haja o vírus na roupa. Né? Então, é só essa observação que eu queria fazer naquele quesito. Obrigada, rapidamente. Obrigado. Márcio, com a palavra. Obrigado pelas considerações, Janine. Obrigada. Presidente Edson, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Estou aqui representando a doutora Fabiana. Fabiana de Lúcia estará entrando aqui na live em poucos segundos, mas eu já vou adiantando e dizendo que é um enorme prazer estar novamente com vocês, sentindo a dor dos empresários e construindo a 4 mãos todo esse projeto para que a gente saia exitoso dessa pandemia. Quero cumprimentar a deputada aí, Paula Belmonte, a deputada Júlia Lúcia, os vice-presidentes aí, a Brita, Antônio Matias, Talau, Janine Brito, que fez uma bela contextualização, e a todos aí os ouvintes aí dessa live tão esclarecedora. Quero parabenizar aos parlamentares aí do governo federal pela aprovação aí dessa medida que cria o programa de manutenção e emprego. É muito importante, não é só isso que eles precisam, mas já é um bom também caminho para que a gente possa aí estar dando um novo oxigênio aí para as nossas empresas. Com relação aí a Júlia Lúcia, espero que saia também exitoso com relação ao Procred. Esse Procred aí será operacionalizado pelo BRB, em parceria com a Secretaria de Empreendedorismo, onde levaremos a mais de 70 agências um atendimento de excelência a todos os empreendedores e chamará Empreende DF. Esse acordo de cooperação está sendo assinado após essa votação da Câmara Legislativa, que irá aí colocar à disposição do BRB operacionalizar um fundo de garantidor de mais de 500 milhões, que se somará a, dentre outros tantos créditos que estaremos aí à disposição, como o Pronamp e outros mais aí que chegarão aí a todos
nas nossas regiões administrativas em todo o Brasil. Mas eu quero também falar sobre esse assunto que foi colocado sobre os provadores. Eu acho que é um pleito legítimo, né? Eu vou me comprometer no final da live ou amanhã estar aí com o nosso saudoso e tão prestativo aí superintendente Márcio Mafra, para que possamos estar construindo uma cartilha para voltar a retomar as atividades dentro das lojas de vestuário, dentro dos provadores. Então, essa medida foi tomada de forma sábia, não foi aleatória. O nosso governador Ibanez, junto com toda a sua equipe técnica de saúde, achou melhor, nesse primeiro momento, os provadores ficarem esvaziados para que não haja um contágio dentro das lojas. Mas, no segundo momento, agora, iremos protocolar isso, iremos, junto com a doutora Fabiana, que é a secretária executiva, para que possamos estar levando esse pleito para, em breve, estar aí retomando aí os provadores em todas as lojas do Distrito Federal. Agora, todas as recomendações e cuidados terão que ser colocados nessa cartilha para que a gente leve aos técnicos e, assim, o governador possa realmente estar seguro de que, com essa medida de segurança, com esse protocolo, estaremos aí resguardados de poder estar transmitindo menos as pessoas que estão transitando dentro dos shoppings. Márcio, muito obrigado, Márcio. Márcio, eu gostaria de trazer uma preocupação que tem sido muito recorrente para aqui para o sindicato, que é exatamente com relação aos funcionários do grupo de risco, uma vez que esses estão sendo, obviamente, impedidos de trabalhar e os empresários estão tendo que arcar com os custos dos seus salários e demais encargos. Então, eu gostaria de saber, Márcio, se há algum estudo, alguma normativa que está se procurando favorecer o retorno dessas pessoas ao trabalho. Porque nós temos muitas gestantes e muitos funcionários acima de 60 anos que são comissionados, são vendedores comissionados e querem voltar a trabalhar porque eles entendem que não só a sua vontade de trabalhar, porque é efetivamente a sua dignidade que está em jogo, que ninguém quer ficar em casa recebendo seu salário sem trabalhar, mas a própria atividade de vendas é que motiva o seu salário. Então, gostaria de saber se existe algum protocolo, algum estudo nesse sentido. Eu gostaria que você, como representante da Secretaria, se manifestasse para os empreendedores de uma forma geral. Sim. Antes do Márcio falar aí, Márcio, você está com raiva do Geraldinho, nosso prefeito Taguatinga, eu estou achando que você não vai votar nele, não. Ué, cadê o meu candidato? Cadê o meu prefeito? Descartou já o Geraldinho, eu acho que vai ficar com a Paula Beaumonte e a Júlia. Você já descartou o Geraldinho, hein? Pode falar, Márcio. E toda a equipe valorosa do Sindivarejista, e quem, apesar de estar afastado, faço parte. São amigos, irmãos aí valorosos, e me desculpem a todos, me perdoem se eu esqueci de algum nome. Mas, doutor Auro, também advogado aí do nosso sindicato, foi muito boa essa sua pergunta. Aqui no nosso governo do Distrito Federal, nós temos uma equipe técnica da saúde que faz todo o estudo, até então, para que, de forma escalonada, a gente volte à normalidade. Então, essas pessoas que podem estar com estado de vulnerabilidade, com questão à mobilidade, com questão à saúde, elas vão ficar para o segundo plano, né? Até então, para poder resguardar vidas. Nós temos que salvar as vidas também. Vamos colocar, nesse primeiro momento, as pessoas que estão em um estado com a saúde mais tranquila, para que a gente possa sair vitorioso e esperançoso para que, no futuro, vidas sejam resguardadas. Mas existe, sim, podemos colocar esse pleito também para que a gente possa dar resposta a essa pesquisa e também escutar e atender ao pleito daqueles que realmente precisam voltar a ter esse salário, né, que são os comissionados, que dependem de comissão,
para que eles voltem na ativa. Então, também me comprometo com o Sindivarejista, com toda a equipe técnica, para que a gente possa responder a todos eles. Olha, pessoal, já está nosso horário já, deputado, eu sei que tem outro compromisso, mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta, que seja rápido e breve para a gente... Dá para falar. Eles ouvem agora, sim. Pode fazer a pergunta. Eu quero rapidinho. Então tá, pergunta rápida para ter a resposta rápida também. Pois não? Então, Edson. Então vai. Eu não Cadê quero o Talal fazer também? pergunta, não. Quero fazer pergunta, Próximo é o Talal. Eu quero só falar rapidinho, 1 minuto, pode? Pode. Eu quero parabenizar demais a você, Edson, presidente do Sindivarejista, por essa iniciativa brilhante de prestigiar as mulheres, embora o Márcio tenha ido representando uma mulher, mas você prestigiar sempre as mulheres no poder e dar essa oportunidade linda da gente estar falando mais uma vez sobre Brasília, sobre essa pandemia e sobre os problemas do comércio e do empreendedorismo no DF. Só isso. Parabéns, Edson. Obrigado. A doutora Fabiana acabou de entrar, estava ouvindo, nós estamos falando aqui por telefone. Você quer falar alguma coisa, Fabiana? A Fabiana era mais para apresentar para vocês, para alguns de vocês. Ela é uma secretária de empreendedorismo, que Brasília realmente hoje precisa de uma pessoa, e é mulher também. Então, é uma pessoa competente, já está há mais de 15 anos na Câmara Distrital, e agora estava também lá na economia, e sabe muito bem do que veio fazer. Então, é uma pessoa que está aí, né? Ela me perguntou, olha, mas é muito coisa da Paula, do lado federal. Mas eu disse exatamente o contrário. Nós temos aí problemas de 2 lados, não temos só de um lado. E os problemas de um lado já foram passados por Márcio, o Márcio vai conduzir junto com você. Eu acho que é de interesse. Nós só levamos 2 problemas que foram problemas da troca de roupa, dos vestuários, né, vestiários. Isso realmente precisa ser resolvido. Pois não, doutora, poderia falar? Boa noite a todos. Eu peço desculpas pelo atraso. Eu acabei me atrasando numa outra reunião anterior e só consegui chegar agora para acompanhar um pouco da explanação do Márcio. Essa questão também dos provadores, eu acho muito pertinente. Eu mesma pude estar no shopping no final de semana e não consegui comprar exatamente porque o provador não estava funcionando, né? Então, é uma demanda assim, importante. Nós da Secretaria estamos atentos a todas as demandas. Eu acho que todas elas a gente precisa, sim, discutir, levar ao governador, levar ao Comitê Econômico de Combate também, para que a gente consiga restabelecer o retorno o quanto antes, mesmo que não seja dentro da normalidade, como era antes, em razão do cenário atual. A gente sabe que nada mais será como antes, né? A gente tem uma nova realidade, precisamos nos adequar a esse cenário, e o que é importante é que realmente haja essa interlocução entre o setor produtivo, entre o governo, que a gente consiga ir aperfeiçoando essa atuação nesse cenário, né? Construindo novas estratégias de atuação. O Márcio tem sido um grande parceiro, tive a oportunidade de conversar algumas vezes já com o Edson também, e aos poucos eu vou me aproximando mais de todos os representantes do setor produtivo, buscando, de fato, entender melhor e buscar soluções para que a gente consiga minimizar os efeitos dessa pandemia, né? Agradeço o convite da deputada Paula também, da deputada Júlia Lucy, de todos os participantes que estão aqui nos acompanhando. Me coloco realmente à disposição para que a gente continue nessa discussão, nessa interlocução. O cenário também que a gente já conseguiu avançar um pouco em relação aos bares e restaurantes, né? Tem sido um setor que vem sendo muito atingido também, porque, assim como as academias, outros segmentos, que pessoal dos eventos também, que são
os que realmente possuem uma perspectiva mais duradoura de inviabilidade do retorno das atividades, mas que a gente tem construído junto à saúde, também atuando paralelo com a Codeplan, o DF Legal também, que tem nos mostrado quais cidades e quais segmentos estão cumprindo e onde que a gente pode aperfeiçoar no acompanhamento da fiscalização para que quem está descumprindo não prejudique todo o segmento, né? Então, conversei hoje mesmo com o secretário de Saúde, nós estamos acompanhando de perto essas discussões dos segmentos que ainda não foram liberados, e é muito importante que, de fato, que vocês tragam para nós o que a mais nós podemos fazer para ir construindo junto ao governador, que tem se mostrado muito aberto para que a gente realmente, e muito sensível a esse cenário. Dentro da Secretaria de Empreendedorismo também, nós estamos tentando ao máximo, trabalhando quase que 20, 24 horas por dia, para realmente fazer o nosso papel dentro desse governo, para que a gente realmente consiga fortalecer a atuação das empresas, que a gente consiga fazer essa interlocução entre os órgãos do governo, principalmente nesse cenário que é muito sensível, né? Então, o Márcio já antecipou e me representou de forma brilhante, acompanhei uma parte do discurso dele, e se alguém quiser fazer mais algum ponderamento, alguma pergunta, eu me coloco à disposição, e mais uma vez agradeço a oportunidade de estar mostrando o nosso trabalho, o que a gente pretende fazer dentro da Secretaria de Empreendedorismo. O Márcio já adiantou em relação a parceria que nós estamos fazendo também com o BRB dentro do programa Empreende DF, que vai ser brevemente lançado, dentre outras ações bem pontuais que nós estamos construindo e que eu espero que sejam a curto prazo. Agora, no governo, até a gente costuma falar que nós não queremos nada a longo prazo, tudo a curto e, no máximo, médio prazo, porque nós precisamos agir agora. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado, Fabiana. Eu queria aproveitar aqui, antes da gente encerrar, algumas pessoas ainda falarem, o Refis, né? O Refis foi para a Câmara, voltou para o governador. Eu sugiro aqui a nossa deputada distrital, Júlia, que pegue esse Refis, vamos marcar com as entidades, eu arrumo lá, pode ser lá no sindicato, nós arrumamos no salão, para discutir o que poderia melhorar naquilo ali, para a senhora fazer um adendo ou fazer alguma coisa para a gente conseguir aprovar. Porque existe muita gente, ainda mais com essa pandemia, muita gente que está devendo imposto e está preocupado porque ninguém fala nada. O governo quer receber, mas nós não temos dinheiro para pagar. Então, precisa de sentar, né? Os deputados, principalmente, está na Câmara distritais, ou quem quiser, 1, ou 2, ou 3, ou 4, sentar com um grupo de empresários, eu me coloco à disposição, o meu vice-presidente Talal também se coloca à disposição, o Abrita se coloca, eu tenho certeza que muitos empresários gostariam de participar desse Refis. Então, esse negócio de ficar mandando para o governador, devolvendo e voltando, a gente precisava de sentar e tentar organizar esse Refis, que vai ser bom para todo mundo. Parece que quem pediu a palavra aí foi o Talal, mais alguém? Márcio, presidente. Márcio Mafra. Márcio Mafra? Não, o Márcio Mafra é o último. Quem mais gostaria de falar antes do Márcio? Mas ninguém? Ninguém quer perguntar nada para a deputada? A respeito, deputada, do grande problema que originou essa reunião sobre o empregado que recebeu 25% e agora as lojas estão cheias e ninguém está precisando. Como é que a gente faz? Manda o cara embora, fecha a loja, fazemos uma greve geral nos shoppings e ninguém abre porque está todo mundo perdendo dinheiro. Você vai pagar um negócio para funcionar lá que é de 15 em 15 dias, o teste. Vai ter que pagar, não tem condição, pagar o funcionário que não está sendo útil no momento. Então, como é que vai fazer? Vai se endividar?
Então vamos levantar, o sindicato eu acho que tem essa obrigação. Levanta, vamos ver os empresários de cada shopping que tem interesse de fechar suas lojas e vamos fechar. Tem um advogado, doutor Auro, para isso aí. Fecha as lojas. Porque nós vamos criar buraco só porque tem que manter a loja aberta? Então eu estou à disposição de vocês em relação a isso. Pois não, Bernadette? Boa tarde para todos, Júlia e Paula. Falando exatamente nessa linha que você colocou, Edson, ontem, uma funcionária minha, como a gente não está sabendo se tem que fazer de 15 em 15 dias, ela teve a oportunidade de fazer novamente ontem, lá em São Sebastião, o teste. E deu aquele reagente positivo. E aí, claro, ela não estava sentindo nada, mas aí eu pedi para ela ir ao médico, o médico deu lá os 14 dias para ela de licença. Agora, eu tive esse teste reagente positivo, mas só que aí eu fui ao Sabin e fiz o exame do nariz e um de sangue. E disseram, aí deu tudo negativo, porque eu também não estava sentindo nada. Isso que você está falando realmente procede, porque assim, eu vou pagar para ela lá, porque do Sabin, que é um absurdo, mas eu vou pagar porque para mim é mais vantagem pagar lá R$300 do que ficar com a funcionária o tempo todo sem contaminando as outras. Contaminando, não, eu já até tirei ela não está indo. Eu queria saber como que a gente realmente tem que proceder numa situação dessa, porque... Dentro da lei, você tem que pagar e deixar ela em casa. Ela ficando exatamente de repouso. É isso que você tem que fazer. Não tem outro caminho. A não ser que a Paula Belmonte, aí, nossa deputada, arruma um jeito. Mas ela é uma... Essa lei, ela é do governo do Distrito Federal. Então, assim, isso não é uma lei do governo federal, tá? Então, é importante deixar isso bem claro. Muitos governadores não tiveram esse procedimento. Então, eu penso que a gente realmente tem que fazer uma pressão em relação a essa situação, até uma sensibilização e talvez, assim, até o próprio sindivarejista fazer um convênio com o SEIB ou com outro laboratório que ele consiga dispor mais testes com um valor muito mais barato. 130, mais barato. Que seja mais viável. Mas lembrando que isso é algo que o nosso governador que teve, né? Esse que é o mais barato não é aquele do nariz. O do cotonete é o que dá precisão se realmente está com a Covid. Nós temos vários testes hoje. Eu até acabei de receber aqui um comunicado em relação a que a UNB, através do HMIB, Hospital Universitário HUB, ele vai começar a fazer... HUB, ele vai começar agora a fazer um teste a respeito do plasma. Então, é um teste que eles já estavam fazendo, mas hoje agora ficou um convênio federal mesmo, para que eles possam fazer esse teste, que esse plasma, ele se torna como se fosse uma vacina, assim, vamos dizer assim, né? E já estão começando a fazer. É importante dizer o seguinte, que existem vários tipos de testes. Existe esse do cotonete, que ele não informa se a pessoa já teve, ele informa se a pessoa está. E mesmo assim, esse teste ele tem que estar com a pessoa com mais ou menos 5 dias, para que ela possa ter essa contaminação, para que ele possa aparecer. O teste do sangue, ele já é um teste que ele fala se a pessoa tem o reagente no sangue. Por quê? Porque é importante dizer que quando a pessoa ela passou por aquela situação, e a nossa estimativa, porque existe realmente uma subnotificação, porque não tem teste para todo mundo, e muitas pessoas são assintomáticas, é que a proporcionalidade, eu posso até pegar aqui depois, é 5 vezes mais que pessoas estejam contaminadas, já tenham sido contaminadas. E é importante dizer o seguinte, que as pessoas que já passaram por essa situação, estão com o teste do sangue positivado, elas já passaram pelo Covid e elas não são mais são vetores de transmissão. Elas estão imunes e não são fatores de transmissão. Não existe, pela Organização Mundial de Saúde, reincidência até hoje
de Covid-19. Não estou dizendo que o resto da vida a pessoa está sendo imune. Nós estamos dizendo aqui que a doença ela tem 9 meses de existência, a imunidade pelo menos é garantida 9 meses, porque depois disso a gente não sabe, cada dia é um dia. Nós estamos com uma doença que nós não conhecemos e estamos tendo que trocar aí vamos dizer assim, o pneu com o carro andando, tá? A grande questão exatamente desse teste é saber qual teste realmente afirma que a pessoa está ou não. E aí que vem exatamente a preocupação hoje dos lojistas, exatamente nesse sentido, o que fazer com o seu empregado neste período. Mas, presidente, nós já estamos praticamente com 2 horas desse nosso bate-papo aqui, muito importante, com a presença das nossas ilustres deputadas e agora com a presença da doutora Fabiana também, trazendo esses esclarecimentos ao nosso comércio em geral. Eu vou agradecer a todos e passar a palavra para trazer as últimas considerações, deputada Paula, iniciando pela senhora. Quais são os alentos que a gente pode ter, inicialmente do governo federal, nesse momento de pandemia, especialmente do Congresso, para que a gente possa ter essa tranquilidade, o comércio em geral, a economia em geral possa efetivamente se deslanchar, porque realmente essa paradeira está trazendo a gente para uma situação muito mais difícil. Olha, eu quero inicialmente agradecer aqui a presença de todos os senhores que estão aqui. Algumas pessoas eu não conhecia, então estou me colocando aqui à disposição. O meu propósito está na política é exatamente que eu me torne realmente uma representante das pessoas e principalmente as pessoas que eu acredito que tragam dignidade para a população. Eu vejo que o empreendedorismo, ele salva vidas, ele salva, é um momento de que a gente tenha menos corrupção também, porque muitas pessoas, elas ficam dependendo do governo e tendo autonomia, ela não tem essa dependência do governo, é isso que eu acredito. Então, eu quero dizer, quando eu digo isso, eu quero me colocar inteiramente à disposição dos senhores para que a gente possa representar Brasília e que a gente possa também trazer boas ideias, porque os senhores aqui, com certeza, têm muita experiência no que significa trabalhar aqui em Brasília exatamente com o mercado, né, com o varejo, coisa que eu não tenho essa experiência. Então, eu me coloco à disposição de estar realmente lutando por Brasília. Quero também dizer que eu faço parte da comissão mista. Ela é essencial para que a gente possa ter a questão do após-pandemia. E eu vou precisar muito do auxílio de vocês, porque Brasília é singular na questão dos impostos. Então, é algo que eu vou precisar muito que vocês possam também já começar a discutir esse assunto, para que a gente possa realmente representar o Distrito Federal e que nós não sejamos aí, temos talvez uma concorrência desleal do caso que houve, né? Há algum tempo atrás houve um projeto aqui para que a gente se incentivasse as empresas virem para cá. Goiás colocou impostos mais baratos e as pessoas migraram para lá. Então, é algo que a gente precisa realmente preservar. Eu acredito que os senhores e todos os empresários do Distrito Federal serão as grandes estrelas para que a gente possa realmente tirar a Brasília dessa dependência do setor público. Nós precisamos gerar emprego. Nós estamos aí, antes mesmo da pandemia, com mais de 300 mil desempregados. Infelizmente, nós sabemos que no Distrito Federal existem comunidades muito carentes. E através do empreendedorismo, através da movimentação financeira e econômica, nós vamos conseguir tirar essa nossa Brasília, a nossa capital, dessa vulnerabilidade. Então, me coloco inteiramente à disposição. Eu quero, assim, também ressaltar aqui a presença da secretária Fabiana, que o empreendedorismo, para mim, é uma pauta, eu posso dizer, mais importante que tem no meu mandato. Eu tenho 3 pilares no mandato: a defesa da criança e do adolescente, o empreendedorismo e a fiscalização do dinheiro do contribuinte. Mas eu vejo que eu entrei na política por conta de uma situação pessoal minha e na defesa das crianças, mas se é para defender as crianças, eu tenho que defender o empreendedorismo. Então, é algo que, assim, é fundamental para a nossa cidade, que a gente realmente dê voz a todos os empresários do micro, do pequeno e do grande empresário, que a gente possa realmente valorizar e incentivar a que eles possam manter o emprego, porque Brasília não tem condições de absorver, infelizmente, nós não temos ainda um polo industrial, algo que possa absorver essa demanda toda. Eu tenho feito lives todas as 8 horas da noite no meu canal. Ontem mesmo eu tive com
presidente da ADEME, para que a gente possa trazer essa questão da construção civil. Nós já tivemos várias lives com setores aqui, exatamente fazendo esse trabalho de quê? De trazer a consciência para as pessoas e, principalmente, essa responsabilidade. O que eu puder fazer como deputada federal, na representação federal, mas também pressionar a todos. Eu quero aqui dizer que eu não sou oposição a ninguém, nem ao presidente Bolsonaro, nem ao presidente Ibanez. Eu sou a favor do povo brasiliense e do povo do Brasil. Então, o que eu puder fazer para auxiliar esse governo, tanto distrital quanto federal, vocês podem contar comigo 100% do meu trabalho. 100%. E deixando claro também que a bancada do Distrito Federal, ela se uniu e destinou 150 milhões para a saúde do Distrito Federal. Então, nós temos aí um grande volume de dinheiro na Secretaria de Saúde, que é para atender também todas essas demandas que são necessárias. Então, eu vejo que também seria uma alternativa fazer um próprio convênio com o Sindivarejista, com o FEComércio, para o fornecimento desses testes. Muito grata, que Deus nos abençoe e continuem sendo corajosos, porque nós precisamos de você pós-pandemia e o Brasília e o Brasil. Obrigada, deputada. Júlia? Júlia, as considerações finais. Nós acabamos de votar aqui em primeiro turno para o CRED. Ele teve algumas emendas, mas a gente continua fiscalizando amanhã o segundo turno. E esse programa vai ser muito importante, porque a gente sabe que os pequenos não conseguem ter acesso aos empréstimos, enfim, pela situação que eu já coloquei. De uma forma muito objetiva, eu continuarei lutando pela reabertura do nosso comércio. A gente está com uma dificuldade agora muito grande, até pegando agora a deputada Paula, que tem também a pauta da primeira infância, assim como eu tenho aqui na Câmara. Hoje nós temos uma dificuldade que é a reabertura de creches aqui no Distrito Federal devido a uma decisão judicial que impede a reabertura de creche. Só que sem creche a mulher não consegue ir para o mercado de trabalho. E o empregador não consegue ter aquela mão de obra, aquela força de trabalho que é tão importante. Então, nós estamos conversando junto ao governo do Distrito Federal, com o qual nós temos um excelente relacionamento. Também não sou base, mas não sou oposição. A gente tem uma relação de respeito muito grande com o governo. E neste momento de pandemia, a gente está tendo um cuidado todo especial de dar a força que o governador Ibanez precisar para recuperar a nossa cidade, a nossa economia. E vamos analisar essa questão dos testes de 15 em 15 dias, tá? Porque é um decreto do governo e a gente tem condições de propor um projeto de decreto legislativo para derrubar essa obrigatoriedade aqui na Câmara. Eu vou fazer uma conversa aqui com os meus colegas para a gente avaliar a viabilidade e também com o governador, para ver se o governador encaminha nesse sentido também. Tá certo? Obrigado, deputada. Só para complementar, deputada, a Secretaria de Empreendedorismo, em portaria conjunto com a Secretaria de Educação, mesmo em pandemia, nós estamos fazendo atendimento virtual no Simplifica PJ para credenciar para o cartão creche as nossas escolas privadas, aonde já conseguimos credenciar mais de 20 escolas nesse primeiro momento, abrindo mais de 2.000 vagas para essas crianças e essas mães que estão de vulnerabilidade, de idade de 0 a 3 anos. Então, estamos trabalhando aqui fortemente para que a gente possa aí atingir logo a primeira meta de 10.000 crianças, retomando aí para que as mães possam voltar ao seu trabalho. Bom, pessoal, falando de novo com a Júlia sobre o Refis, eu estou à disposição para a gente juntar esses empresários que realmente têm interesse de resolver, melhorar o Refis, ajudar a resolver a situação do Refis. Me coloco à sua disposição para a gente fazer uma live dessa aí para discutir algumas coisas, porque nós não estamos sabendo de nada, nós não recebemos nada. Foi feito do governo para vocês e de vocês para o governador. O empresário não sabe do que se trata, de nada. Então, seria interessante que o empresário soubesse, né, quais as condições. Sabemos que as dívidas de 64 até 67 tem 50% de desconto. Mas presidente, presidente, o senhor me permite uma parte? Pode. Sobre o Refis, o meu assessor George vai entrar em contato com o senhor para a gente discutir, tá? Quais são as sugestões que o setor gostaria de encaminhar. Tá bom?
Esse é o nosso compromisso. O Jorge vai falar com o senhor hoje. E qualquer outra sugestão que também estiverem, que precisarem encaminhar, encaminhe para a gente que a gente faz. Para a gente sugerir, a gente precisava de saber o que é. Nós não temos nada do que vai ser, como vai ser. Então, fica difícil a gente sugerir alguma coisa. Agora, está lá o nosso vice-presidente, está lá, e o Abrita, cadê eles? Se não falaram nada, não sei se eles estão presentes, né? Está lá. Gente, antes, deixa eu passar a palavra para a nossa secretária executiva, doutora Fabiana, para ser as suas Não, tá. É dentro do assunto, por isso que eu falei para a gente não esquecer depois, né? E a Paula, aproveitando a Paula aí, o Paulo da Bahia, e nós temos hoje um encontro de todos os presidentes de sindicatos, igual o meu, do Brasil inteiro. Eu acho que a gente podia ver uma live com os presidentes do Brasil através do Paulo Mota. O Paulo Mota está aí? Paulo Mota? Ele já desligou. Ele está retornando. Mas enquanto ele não retorna, presidente, Fabiana, suas considerações para a gente poder, antes do Paulo Mota falar, a gente poder ter a sua palavra final. Só venho agradecer mesmo a participação da secretaria. Deputada Paula, eu acho que nós precisamos conversar um pouco mais para que a gente realmente consiga alinhar melhor o governo federal e do Distrito Federal. Eu acho que o que importa agora é o setor produtivo, é o empreendedorismo. Nós temos que falar em favor do setor, né? E eu acredito que com o seu trabalho, com a sua experiência, com a sua força no governo federal, a gente, de fato, vai conseguir se fortalecer bastante e conseguir atuar de forma mais eficaz nesse momento. Nós já estamos, aproveitando uma fala, nós estamos trabalhando a questão do polo agroindustrial, que você veio comentar, que em Brasília nós não temos ainda. Estamos trabalhando de forma bem específica, com o intuito de trazer indústrias para Brasília nessa área de agronegócios. Nós já estamos com mais ou menos de 3 a 5 empresas interessadas e com terrenos já pré-definidos a serem incluídos em edital de licitação, com grande potencial de geração de emprego, inclusive de fortalecimento da economia local, principalmente na parte dos produtores e dos agricultores locais do Distrito Federal, naquela região do PADEF. Tem sido um trabalho de formiguinha mesmo, que a gente tem visitado empresas, tem trabalhado na questão dos incentivos, do Emprega DF, que é a redução das alíquotas do ICMS, para que realmente a gente consiga trazer empresas para o Distrito Federal, competindo mesmo com outros estados, como Goiás, Florianópolis, Fortaleza, outros que estão conseguindo se destacar bastante nessa parte do empreendedorismo. E, deputada Paula, nós contamos com seu apoio também nessa discussão do Refis. É muito importante que ele seja aprovado com todas essas contribuições que os parlamentares sempre fizeram, e eu tenho certeza que eles representam o que a população e que o setor realmente necessita. A gente vai aperfeiçoar, e agora nós precisamos realmente de agilidade na aprovação, porque, de fato, o micro e o pequeno, ele não consegue mais sobreviver, e eu não sei até quando nós conseguiríamos manter vivos alguns que já estão assim, em situação muito precária mesmo. Então, é muito importante que a gente consiga agora pensar no que realmente o Estado precisa fazer para que a gente se livre dos efeitos dessa pandemia de forma menos agressiva. Edson, quero agradecer mais uma vez. Vamos continuar conversando, e o Márcio está aí também com contato maior com todos vocês, e quando não conseguir falar comigo, chama o Márcio, e meu celular todos vocês têm, e para que a gente realmente continue o que nós já começamos a construir. Obrigada a todos. Estamos juntos. Estamos juntos, Fabiana. Gente, vocês estão vendo eu comendo toda hora aqui, mas é pipoca, viu?
Puseram um saco de pipoca aqui do meu lado, então de vez em quando estou comendo a pipoca. Mas cadê o Paulo? Paulo da Bahia? Diga, amigo, estou aqui. Paulo, eu estou falando em nome da nossa deputada Paula Belmonte, tá? Ela ok. é a pessoa que está no governo federal, e caso lá os presidentes do Brasil inteiro queiram falar com ela ou algum assunto do governo federal, eu vou falar por ela. Eu acho que ela está à disposição de vocês. Estou certo, Paulo? Eu acho ótimo essa sua Paulo, iniciativa, presidente. Concordo plenamente. Pois é, vamos ver se a Paula aceita, né? Está sem som, bom. Paulo. Tá ok. Paula está sem som. Paula está sem som. O presidente Edson sugeriu que a gente fizesse uma live, e eu posso chamar até outros parlamentares que fazem parte, inclusive, da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, para que a gente possa trazer essa realidade, e nós podemos até abordar essa questão que vocês trouxeram aqui em relação a esse gap que está aí agora na retomada do pós-pandemia, vamos dizer assim, em relação aos salários dos empregados e tudo. Então, eu acho que seria bem proveniente, nós vamos providenciar isso, e podemos fazer junto com outros parlamentares também para que a gente possa conversar. Então, ótimo. Tem deputado aí da Bahia, de todo lugar, que eu acho que tem interesse de participar, eu acabei de principalmente dentro da sua área, né? Eu acabei de receber uma mensagem do governo, eu esqueci de falar, além desse convênio que foi fechado com a UNB, foi também informado que esses créditos do Pronamp já estão sendo operacionalizados na Caixa Econômica Federal, tá? Então, isso é importante dizer, acabei de receber isso da Secretaria do Governo. Que bom. Presidente, gente, muito obrigado a todos. Você disse que eu era o último a falar, você está falando antes? Não, porque antes de encerrar, presidente, eu gostaria de passar a palavra para o Geraldo. O Geraldo nosso administrador de Taguatinga, deseja falar alguma coisa para nós? Tem muitos doentes nessa cidade, Geraldinho? Tem não. Taguatinga, pelo tamanho e a pujança dela, ela até que está fazendo o seu trabalho, o seu dever de casa. Mas, presidente Edson, demais participantes, deputada Paula Belmonte, Lucy, é um prazer estar com vocês aqui hoje, ouvir as demandas do setor produtivo e vocês se prontificarem a nos ajudar. Um grande abraço a todos. Obrigado pela participação, Edson. Eu ouvi falar que a Prefeitura de Taguatinga ia fazer umas máscaras, já escrito Feliz Natal. Verdade? Não, estamos longe ainda do Natal, mas vamos ter um Natal muito pujante aqui, pode ter certeza disso. Presidente, obrigado, pessoal. O Márcio Mafra pode falar. Pode encerrar. Márcio, falar o quê, meu Deus? Ele falou o tempo todo. Falar? Márcio? Márcio, liga o microfone. Só um minutinho. Fala, Aldo. Para falar é muito simples, é só para lembrar aos nossos prezados empresários de que, então, a estabilidade provisória prevista na MP 936 ainda está em vigor. Nós precisamos juntar essas forças mesmos, é o que estamos tentando fazer, para que os empresários possam efetivamente dispensar seus empregados que estão aí nesta estabilidade provisória. Isto é difícil, parece ser uma causa problemática, mas não é não. Isso é uma causa econômica, absolutamente econômica. Muito embora todos saibamos que o empregado que tem a sua jornada diminuída e também os seus salários, ele tem direito a um saque posterior aí pelo governo federal, mas isso não pode ficar esta estabilidade nas costas do empresário. Ele simplesmente não dá conta. Ele reduz o tempo de trabalho e reduz o salário porque não está dando conta. E é sobre isso, esse era o tema principal, obviamente que os outros são muito importantes, mas esse era o tema principal desta nossa live, e que nós continuaremos, o Cine Varejista, por determinação do presidente Edson de Castro, o Cine Varejista continuará trabalhando para que isto efetivamente venha a ter uma certa facilidade. Muito obrigado. Obrigado a todos, boa noite. Presidente, só para esclarecer, nós temos várias perguntas aqui no nosso inbox. Elas serão, obviamente, direcionadas
aos deputados, às deputadas, assim como a nossa secretária, e oportunamente serão respondidas e encaminhadas aos perguntários. Agradeço demais a presença da nossa deputada Paula Belmonte, assim como da nossa deputada Júlia Lúcia, a nossa secretária Fabiana de Lúcia, e aos demais presentes pela nossa live aí. Em breve faremos uma outra, tratando de assuntos tão relevantes como este. Muito obrigado a todos. Paula Belmonte. Olha, mais uma vez, obrigado e desejar a todos nós que a gente tenha união para que a gente possa sair dessa pandemia com mais fortalecimento. Nós vamos ter que nos reinventar, mas após pandemia também vai fazer com que nós tenhamos vamos por essa vontade de crescer e construir essa Brasília que tanto queremos, né? Então, eu quero me colocar à disposição para que a gente possa estar aí representando Brasília na Câmara Federal e também construindo aqui o que eu puder auxiliar aqui no Distrito Federal, contem sempre comigo. Muito grata pelo convite, viu? Obrigado. Obrigado a todos vocês.